Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E hoje nós vamos falar sobre fé, né? Que na verdade, gente, pode ser também fidelidade ou lealdade, que é a tradução mais correta do grego. Sabia? Que o que Paulo está falando aqui não é sobre a fé de crer em Deus, entendeu? Mas ele está falando sobre o termo lealdade, porque a palavra que Paulo usa, né, segundo os teólogos, é pistis. E a tradução literal dessa palavra seria fidelidade, mas ela também significa fé, tá? E os dois termos em português possuem a mesma raiz, que poderia ser fides, do termo latino cognato, de pistis, tá, gente? Isso aqui eu pesquisei, tá? Não é que eu sou argombambam do grego, não, tá? É porque eu pesquisei. Mas o adjetivo em grego seria pistos, que significa fiel. Ou seja, por isso que o termo certo que Paulo está usando é lealdade. Era isso que estava faltando ali na igreja da Galácia, sabia? Aqueles irmãos, eles não estavam sendo leal com Paulo. Não estavam sendo leal. Então Paulo falou, olha, essa falta de lealdade de vocês para comigo é algo que o Espírito Santo já deveria ter colocado em vocês. Dentro de vocês. Porque vocês não têm o Espírito de Deus. Então quem tem o Espírito de Deus tem que ser uma pessoa confiável. Tem que ser uma pessoa leal. Quantas pessoas que estão aí dentro da igreja, gente, se dizendo crente que a gente não pode confiar? Você conhece alguma, Simone? Quantos Jacós que estão tendo por aí? Você conhece, Maristela? No meu livro eu faço uma menção de Jacós. Quantos Jacós a gente já conheceu que passaram pelas nossas vidas dentro das igrejas? Jacós e Jacoas. Não é verdade? Né? Então, gente, ser leal, né, é uma pessoa, o termo que Paulo está dizendo, significa que é uma pessoa confiável, digna de fé, uma pessoa leal, ou seja, uma pessoa que cumpre as promessas que faz, que age com responsabilidade, uma pessoa sincera, fiel, alguém que realmente se possa confiar. Então o que Paulo estava falando era que assim como Deus, em seu caráter, ele é digno de confiança, não é? Verdade. Então o Espírito Santo tem que produzir em nosso caráter que nós sejamos pessoas também dignas de confiança. Dignas de confiança, né? Pessoas também a quem os homens possam realmente confiar, né? Possam confiar. Quantas pessoas você já viu falando assim, não, eu contratei uma pessoa que era crente, mas brincadeira, viu? Não, eu prefiro 1000 vezes contratar uma pessoa que não é crente do que um crente. Verdade. Quantas conversas dessas você já ouviu, Simone? Recebi o cheque de um crente, mas... Gente, isso é uma tristeza, gente. Isso é uma tristeza. Isso é uma vergonha para o nome do Senhor. Isso é uma vergonha, né? É por isso que Jesus nos disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Digna de confiança. Nossa palavra tem que ser digna de confiança. Porque uma palavra que não é confiável, leal, fiel nas suas promessas, nas suas atitudes, ela está a serviço do diabo. Sabia? Está a serviço do diabo. Com certeza. Né? E quando nós somos fiéis, nada nos tira do caminho desse Deus. Concorda? Nada nos tira do caminho desse Deus, né? Então, assim, uma pessoa leal, gente, uma mulher que casa com um homem que entende o que é lealdade, ela sabe que ela casou pro resto da vida. Porque o compromisso com daquele homem não é com a beleza dela, aquele homem não casou com a beleza dela, ele não casou com a formosura dela, ele não casou com os atrativos dela, ele casou com o compromisso que ele tem a Deus e que ele firmou um compromisso com ela em nome de Deus, né? Tendo Deus como o avalista daquele compromisso. Então eles vão juntos, eles vão seguir aquele compromisso até que a morte os separe. Isso é lealdade, gente. Isso é lealdade, né? É lealdade. Ou seja, a nossa medida de crença, e é o Espírito Santo que vai aumentando em nós essa medida de fé, ou seja, nossa medida de crença, nos tornando pessoas cada vez mais confiáveis nesse sentido do relacionamento com Deus e com os homens também. Então, à medida que nós entendemos que Deus é fiel, que Ele é leal, Ele é um Deus no qual nós podemos realmente confiar, daí nós nos tornamos também leais também nos nossos relacionamentos, porque nós temos que ser parecidos com o Pai, né? Em tudo.
Em tudo. Se pode confiar na palavra de Deus, se pode, mas também tem que se confiar também na minha palavra. Eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso mentir, gente. Eu não posso mentir, eu tenho que ser uma pessoa leal, né? Pois o fruto do Espírito, ou seja, com um caráter restaurado, nós temos mais chance de nos relacionar melhor com nossos semelhantes, né? Então, por isso nós temos que deixar o fruto do Espírito florescer em nós. Nós já temos o Espírito Santo, nós vimos aqui, quando nós recebemos Jesus. Nós recebemos também o Espírito dele, né? Porque quem não tem o Espírito dele não é dele, né? Então, nós temos que deixar fluir para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Senhor, né? Então, o Senhor é leal, o Senhor é confiável, a palavra dele é única, a palavra dele não volta atrás, a palavra dele é fiel, nós podemos confiar nele. Então, as pessoas também podem confiar na gente, na nossa palavra, nas nossas atitudes, né? E Jesus, como 100% homem, ele tinha fé em Deus, né, que era revelado o tempo todo por meio da sua palavra liberada, mas ele também era uma pessoa confiável, ou seja, uma pessoa que inspirava confiança, uma pessoa leal com quem as pessoas queriam levar para suas casas para um almoço, gente. A gente vê isso. Você acha que se Jesus não fosse uma pessoa confiável, as pessoas iam convidar Jesus para o jantar, gente? Ia convidar Jesus para um almoço? Não. Ia. Ele ia dormir na casa de Pedro? Não. Pedro mal conhecia Jesus, já levou Jesus para casa, gente. É pessoa que inspira confiança, gente. É pessoa que você fala assim, não, naquele ali eu posso confiar. E nesse aqui eu vejo lealdade. Porque eu acho assim que existe pessoas inocentes, concorda? Tem. Eu acho que para cada pessoa, para cada 10 pessoas, existe um que é muito assim, puro, né? Que às vezes confia demais em qualquer pessoa. Mas eu acho que 90% das pessoas são mais espertas, concorda comigo? Concordo. E elas sabem quem elas podem confiar e em quem elas não podem confiar. E Jesus era uma pessoa do qual todo mundo queria construir vínculos de amizade com Jesus, né? E nós vemos isso, não era só por causa dos dons, não, gente. Não era só por causa do poder, não. Jesus demonstra isso, e nós vamos ver isso através da relação que Jesus construiu com Marta, Lázaro e Maria, tá? Né? Lê pra gente, Simone, fazendo favor. João 11, do 1 ao 3. Tá aí, e aconteceu? E aconteceu que e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Gente, o texto de Lucas 10, que foi o primeiro que você leu, né, Simone? 10, do 38 a 42, narra exatamente como começou a amizade de Jesus com Lázaro, Maria e Marta. Veja que tudo começou com um convite para Jesus se hospedar na casa deles, gente. E depois aquele convite virou uma relação de amizade e de amor. Tanto que quando Lázaro, olha para vocês verem, estava doente, a primeira coisa que elas fizeram foi mandar chamar Jesus. Ah, vai lá e avisa Jesus. Gente, quando a gente está aflita, né? Com algum problema, a primeira coisa que a gente faz é a gente corre para uma pessoa amiga. Com certeza, eu sou muito fácil. Não é? Primeira coisa é a pessoa amiga. Não, minha amiga. Tem que avisar minha amiga, meu amigo. E elas mandaram, é a proteção delas. O irmão tá doente, o irmão que protegia elas. Depois do irmão, quem é que passou a proteger? E quem que elas se ampararam? Em quem elas viram a confiança, gente? A segurança em Jesus, né? Mas aí, quando Jesus chegou, tinha 4 dias que Lázaro estava enterrado. E aí Jesus chegou vendo o sofrimento daquelas irmãs, mas não a revolta. Porque elas não estavam revoltadas.